gente! Ai, que alegria estar aqui com vocês nessa estreia do nosso programa Resenha Esportiva, porque agora a gente vai começar a falar de muito futebol, muito esporte aqui também na TV Santa Maria. Porque afinal de contas, mesmo sem a gente ter os nossos campeonatos devido a toda essa questão da Covid-19, do coronavírus, a gente tem muito sim o que falar e é com muito prazer que a partir de agora eu vou estar aqui com vocês para trazer todas as informações do nosso esporte, principalmente do nosso esporte local aqui de Santa Maria. A gente vai falar de divisão de acesso, né? Englobando todo o futebol, todos os esportes que tem aqui na cidade, né? Com entrevistas e muita informação. E principalmente com essa maneira bem descontraída da gente trazer as informações para vocês. E eu estou muito feliz realmente de iniciar isso, porque quem me conhece sabe o quanto eu gosto de futebol, o quanto eu gosto de esporte, e eu estou muito feliz em poder trazer isso para vocês agora aqui também na TV Santa Maria, onde a gente vai conversar muito e a gente vai trazer sempre muita informação para vocês. E para começar o nosso programa de hoje, né, devido a toda essa situação que a gente está vivendo, a gente sabe que muitos dos atletas que tiveram passagem aqui pela cidade, principalmente a gente falando da dupla Rio Now aqui de Santa Maria, né, o Rio Grandense e o Internacional de Santa Maria, alguns dos atletas não estão mais aqui, né? Passaram por aqui em anos anteriores e agora também não estão mais no Brasil. Estão fora do Brasil. E eles, né, assim como todo mundo aqui, enfrentou a questão da pandemia da Covid-19 esse ano, de uma maneira muito diferente, o que mudou também até mesmo a forma de treinos, né? Muitos ficaram parados por muito tempo, campeonatos que não começaram, e isso eu falo não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. E a gente tem, né, nesse tempo que a gente trabalha com o futebol, contatos com alguns desses jogadores que tiveram passagem aqui pelo Internacional de Santa Maria e pelo Rio Grandense, como eu disse agora, por mais que o Rio Grandense, né, esteja nesse período de reestruturação, mas nos últimos anos passagem aqui pelo Internacional de Santa Maria. E quem passou aqui em 2017, 2018 na verdade, no time do técnico Vinícius Munhoz, que era o comandante da equipe do Internacional naquele ano, onde o Internacional conseguiu chegar até mesmo muito próximo da vaga, batendo na trave na vaga para a Série A do Campeonato Gaúcho, onde enfrentou a equipe do Pelotas, acabou perdendo, né, naquelas duas partidas principais da semifinal. Quem estava na equipe do técnico Vinícius Munhoz era o centroavante Paulo Henrique, o PH, como é conhecido principalmente pelos torcedores do Internacional de Santa Maria. Depois, ainda no ano passado, em 2019, ele teve uma passagem pelo São Paulo de Rio Grande, onde disputou também a divisão de acesso pelo São Paulo, e neste ano o Paulo Henrique está jogando em Malta. Malta é uma cidadezinha próxima da Itália, onde, né, a gente sabe, a pandemia também foi muito forte, muitas mortes tiveram lá na Itália. E a gente conseguiu contato com ele para ele poder nos contar um pouquinho como é que está toda a situação lá, como é que foi para ele, como é que está para ele lá, né, o cotidiano, o dia a dia, como é que voltou o futebol, não voltou o futebol, os treinos, os campeonatos, enfim. E a gente conseguiu conversar com o Paulo Henrique para ele poder contar um pouquinho pra gente como é que tá principalmente, né, essa rotina dele lá em Malta, diferente daqui do Brasil, porque lá começou um pouco antes, chegou a Covid-19 um pouco antes. Paulo Henrique, o PH, vai falar com a gente aqui, vai trazer esse relato aqui para o programa Resenha Esportiva, para a gente também saber um pouquinho da realidade dele lá. Paulo Henrique, PH, ele que teve passagem aqui pelo Internacional, falou com a gente então e trouxe aí o seu depoimento de como é que a sua equipe, como é que está o cotidiano, o dia a dia do Paulo Henrique lá em Malta. E aí, galera, beleza? Aqui é o Paulo Henrique, ex-jogador de Santa Maria, tive uma passagem aí em 2008 naquele grupo fantástico do Vinícius Munhoz.
estou participando aqui do programa da Angélica. Oi, Angélica, tudo bem? Como é que tá aí? Primeiramente, queria te agradecer aí pelo convite, Angélica. Dizer que estou muito feliz e grato por estar participando do teu programa, do teu espaço. Assim, em 2008, como eu te conheci, você sempre foi uma pessoa generosa com nós. E feliz pelo teu programa e pelo teu espaço no mundo do futebol. Hoje, atualmente, eu estou no clube do Santa Lucia, aqui em Malta, um país pequeno da Europa, que fica bem do lado da Itália, que fica a 20 minutos da Itália. E eu cheguei aqui em janeiro, na metade do campeonato, né, que a temporada aqui começa em agosto. Eu cheguei em janeiro, na metade do campeonato. Aqui o campeonato se fala BOF Premier League, é um campeonato maltês da primeira divisão. E cheguei atualmente, cara. Atualmente, o clube que eu tô aqui tá dando todo o respaldo pra gente. E hoje a minha rotina aqui é essa. E eu também perguntei para o Paulo, né, como é que foi quando começou a pandemia lá em Malta, como é que eles reagiram, como é que foi a primeira impressão deles lá e também o que o clube acabou passando para os atletas, né, as instruções passadas para eles, para poder, né, no início, onde era muito desconhecido, saber exatamente o que estava acontecendo e como eles iam reagir a partir daí com a chegada da Covid-19 lá em Malta. Eu lembro como a gente está bem do lado aqui da Itália. Eu lembro que começou em fevereiro, mas ainda não tinha chego aqui e também não tinha, como na época eu não tinha muita informação. E quando foi final de fevereiro, a gente começou o clube já começou a protocolar algumas coisas de prevenção, de cuidado para nós. E quando foi na primeira semana de março, na primeira semana de março, eu lembro que a gente tinha um período aí de uma semana treinando, uma semana e meia treinando direto. A gente não tinha jogos nem final de semana nem meio de semana. E aconteceu o primeiro caso aqui em Malta. Foi aí que eu lembro que o pessoal do clube aqui já se posicionou logo, e que se acontecesse mais outro caso, tanto no país ou tanto nas redondezas aqui da cidade, o clube ia se prontificar para não treinar mais. E foi isso que aconteceu. Acho que logo em seguida também o governo se prontificou, paralisou o campeonato, isso bem logo no começo aqui desse surto, dessa pandemia, quando começou as primeiras pessoas a serem infectadas, até que diminuiu. Teve uma caída brusca aqui de coronavírus, e quando foi na semana passada, o governo aqui decretou que venceu o coronavírus, graças a Deus. As coisas aqui tá muito tranquila, tá bem mais tranquila, a rotina do pessoal já tá voltando ao normal. A academia do clube já abriu e desde então eu tô indo na academia do clube. A gente não tá podendo treinar ainda no campo, mas a academia do clube abriu e estão dando esse respaldo para nós. Eu tô utilizando a academia do clube e utilizo o espaço aqui do lado para treinar. Praticamente hoje a minha rotina é essa: acordo, vou para academia, volto e à tarde eu vou treinar. Assim, estou conciliando assim um pouco 2 períodos para a gente voltar, permanecer e conseguir voltar ao treino. E eu também questionei o Paulo porque, afinal de contas, ele teve muita história aqui, não só aqui em Santa Maria, como eu disse, mas no interior do Rio Grande do Sul, com passagem até mesmo por São Paulo de Rio Grande, porque o Paulo Henrique, ele tem aquela característica de centroavante realmente, né? Ele é alto, ele é muito bom de bola parada, tem uma estrutura realmente de centroavante, daquele típico camisa 9, que a gente não está mais acostumado, está muito difícil encontrar um bom camisa 9 por aí. E o Paulo tinha essas características. Então eu até mesmo questionei ele se a intenção dele é ele ficar lá,
né, em Malta, no exterior, na Europa, né, a partir de agora continuar sua carreira no exterior, ou se ele tem vontade até mesmo de voltar para o Brasil e atuar em alguma equipe aqui depois da passagem que ele teve pela divisão de acesso e o crescimento que ele tem lá em Malta, jogando no seu clube. Então, Angélica, eu cheguei aqui em janeiro, fiz o contrato a princípio de 6 meses, com opção de renovação de mais de 1 ano. E eles adicionaram essa renovação. Eu fui bem aqui nos jogos, cara. A gente chegou aqui, o clube estava brigando para não cair. A princípio ele era o primeiro da zona de rebaixamento aqui quando eu cheguei. E chegou eu e mais um brasileiro aqui. E em 7 jogos a gente ganhou 5 jogos seguidos, perdemos 1 e empatamos outro. Então a gente teve uma sequência muito grande, cara. E começamos a olhar ali do meio da tabela para cima, que possivelmente a gente estava olhando uma classificação para a Europa League, para os playoffs da Europa League. Quem não sabe, para a Champions League. A gente estava começando a ter aquele percentual ali de 1 ou 2%. Era difícil, lógico, porque os times já estavam bem, os times já estavam um pouco mais acima, mas querendo ou não, a gente criou essa esperança nos torcedores aqui, nos diretores, por causa que a gente entrou naquele modo ali de percentual. Eles adicionaram essa cláusula de renovação, eu vou renovar, né, a princípio por mais 1 ano aqui, então eu vou ter essa temporada agora para me agitar, para me adaptar um pouco mais e para fazer um bom campeonato, cara. Eu não pretendo voltar para o Brasil agora, eu pretendo fazer de tudo para me ficar aqui, fazer um campeonato bom, para me ganhar, não só aqui, mas para me conquistar um voo maiores, que é isso que eu pretendo para minha carreira. Já como eu cheguei aqui, foi um sonho para mim, é um sonho de qualquer jogador, jogar na Europa, não importa o time, não importa a divisão, o que importa é que você tenha todo o respaldo do time, as condições financeiras e no campo também. Então hoje eu estou aqui e pretendo alcançar voos maiores. Então não pretendo voltar para o Brasil agora, pretendo fazer essa temporada no mais alto nível também que eu possa conseguir. E estou muito feliz aqui. E quem sabe no futuro bem próximo aí eu possa conseguir voltar para o Brasil. E claro que por último, né, o Paulo agradeceu a oportunidade de conversar com a gente aqui do programa Resenha Esportiva, né, ainda mais na estreia. O Paulo, que é um jogador que fez história aqui no Internacional, principalmente no Internacional de Santa Maria. Os torcedores gostam muito dele, até pela característica, né, do que ele fez aqui, daquele centroavante que sempre conversava com a torcida, que sempre foi muito solícito, atendendo os torcedores. E ele deixou o recado aqui também pra gente, no programa Resenha Esportiva, dando seu agradecimento e dando seu recadinho também. Angélica, queria te agradecer de coração pela entrevista, tá passando a minha rotina, a minha experiência aqui. Queria mandar um abraço a todo o pessoal de Santa Maria, onde eu fui muito acolhido, cara, onde fui tratado com muito carinho. Mandar um grande abraço também ao pessoal do Clube de Santa Maria, onde eu tenho amigos até hoje lá, Marquinhos, Sacol. Não dá pra falar todo mundo aqui, né? Mas queria te agradecer mesmo, mais uma vez, te agradecer pelo papo. E é isso. Saudade de Santa Maria, espero um dia voltar. Em breve. Foi só um até logo. Muito obrigado. Parabéns, que Deus te abençoe nesse teu programa, Angélica. Que você possa alcançar também voos maiores aí. E dizer que é muito gratificante ver uma mulher tomando conta do mundo futebolístico. E isso só tem de acrescentar mais para esse esporte. Valeu? Tamo junto, galera. Forte abraço aí, viu? A gente faz um intervalo agora no programa Resenha Esportiva e depois a gente volta, porque tem muita coisa bacana ainda para eu trazer para vocês. A gente tem ainda muito mais conversas aqui no nosso programa para falar do futebol, para falar de divisão de acesso e para falar de Internacional de Santa Maria. Então fiquem comigo que daqui a pouquinho eu tô de volta.
Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. E voltamos com o Resenha Esportiva para você aqui pela TV Santa Maria para a gente falar de futebol. E agora, lembrando, né, gente, que a divisão de acesso ainda não tem data para começar. A primeira intenção da Federação Gaúcha de Futebol com os presidentes dos clubes do acesso era que o campeonato começasse em agosto, né? Isso foi o primeiro, mas claro que a gente sabe que isso muito possivelmente vai passar um pouquinho. Nos bastidores, né, conversando com principalmente dirigentes dos clubes, a gente imagina que a divisão de acesso ela deve começar ali por setembro, final de agosto, início de setembro, mas vai depender também de como está a situação do estado, né, que a gente sabe que o governo vem com essa questão da divisão por bandeiras dentro do estado do Rio Grande do Sul. Então tudo vai depender de como vai estar no próximo mês. Acredito que o mês de julho vai ser o mês, como a gente fala, o mês para essa definição. Mas agora aqui no programa Resenha Esportiva, a gente vai conversar, a gente vai ouvir, na verdade, a conversa que eu fiz com o diretor executivo do Internacional de Santa Maria, o César Sacol, para essa organização aí da divisão de acesso. Porque, gente, até teve aí alguma situação de se falar que o acesso poderia não sair, poderia ter uma outra Copa, o que eu acho muito difícil de acontecer, porque a grande maioria dos clubes querem o retorno da divisão de acesso, que já teve, né, 3 rodadas. O Internacional de Santa Maria, por exemplo, jogou 3 partidas. Uma em casa, onde venceu o São Gabriel na estreia da divisão de acesso, e teve 2 empates fora de casa, contra o Avenida e contra o Guarani de Bagé. E vinha numa sequência muito boa com o trabalho do técnico Sananduva e toda a comissão técnica. Mas eu conversei com o César Sacol, o diretor executivo do Inter, para falar um pouquinho dessa situação do Internacional e como eles, né, como diretores, estão sentindo tudo isso, a paralisação até mesmo de todo o campeonato, né, devido à pandemia, e como o Internacional está se organizando para a volta da divisão de acesso. E é com muito prazer que a gente recebe no nosso programa hoje, né, para estrear o nosso programa, para fazer um super bate-papo para a gente falar de futebol, porque eu sei que assim como eu, vocês também estão morrendo de saudade dos gramados, dos campos, principalmente do nosso futebol do interior. E ele aceitou meu convite de vir participar, de fazer essa estreia do nosso programa aqui pela TV Santa Maria, para a gente falar um pouquinho do futebol, para a gente falar de Santa Maria, de como é que está esse processo sem os gramados, sem os campos, né? Esperando, ansiosos para a divisão de acesso, se vai começar, quando vai começar. E é com muito prazer que eu recebo o diretor executivo do Internacional de Santa Maria, César Sacol. Sacol, é um prazer conversar contigo agora por aqui. A gente conversa muito, né? Conversávamos muito nos gramados quando tinha os jogos. Sempre muito solícito. Obrigada, Sacol, por vir, por conversar com a gente, por fazer essa estreia junto comigo aqui na TV Santa Maria, nesse novo programa, para a gente falar de futebol, Sacol. Gente que respira isso, que vive isso. Como é que está, Sacol? Como é que o Internacional está vivendo, sobrevivendo nesse período sem futebol, Sacol? Um prazer. Primeiro, eu agradeço o teu convite, né, pela estreia, né? E Escolhi bem, Sacol. Te parabenizo também, que tenha sucesso, né? Obrigada. Que seja, né, uma boa audiência como tu tens na rádio, né? Vai ser, vai ser. E o Inter é complicado, né, Angélica? Porque a situação é uma situação
ímpar, que a gente está vivendo tudo novo, a gente tem que ir aos poucos ir se adequando a diversas situações, né? E dentro desse período que nós estamos parados, aí a gente está procurando ter assim, o mínimo possível da saída dos trilhos do clube, para que no possível retorno a gente possa já ter uma continuidade assim prática, né, e bem tranquila. Embora a situação não seja tranquila, vai ser uma nova etapa que a gente vai viver. A gente já está vendo que as mudanças estão acontecendo. Sim. E dentro da situação do futebol não vai ser diferente. A gente vai ter que se adequar a diversas situações aí para que tanto torcedor, jogador, a própria divulgação do jogo em si, né, a gente possa ter essa adequação o mais rápido possível. Como é que foi, Sacol, para vocês quando começou a questão da pandemia? Eu lembro que a gente estava até no treino lá, e aí não, a gente vai continuar essa semana, né? Vamos continuar essa semana com os treinos normais, porque a gente não sabe o que vai acontecer, e dali a pouco estourou tudo. Qual foi o sentimento de vocês da direção quando vocês viram, não, peraí, o que está acontecendo? A gente vai ter que tomar uma providência também. Como é que foi para vocês? Pois é, pegou a gente de surpresa, né? Porque a gente esperava algum tempo maior, de repente assim, contava com aquele jogo do Lajadense, pelo menos, né? Que fecharia o mês, a gente também... Até porque o Inter teve um em casa e 2 fora, isso, né? E até com a situação até financeira do clube, para poder fazer os pagamentos, né? Enfim, dentro daquilo ali, foi esse rompimento. No primeiro momento a gente até pensou em outras formas que no início era desconhecida de nós, da gente poder... não, vamos realizar então com portões fechados, com alguma coisa que no momento o pensamento era diretamente na competição. Mas a gente acabou vendo que isso aí é uma preocupação muito maior, né? Tanto que agora, nesse decorrer aí, nesses 80, 70 dias que a gente já passou, acabamos, né, vendo que muitas coisas diferentes a gente vai ter que se adaptar e aos poucos, né, assimilamos e estamos contando tanto com a federação ou com a confederação, com a CBF, né, algum tipo de auxílio, né, para que possamos terminar essa competição pelo menos, né, porque a gente hoje não sabe nada, né, não sabe nada, nem, né, a situação da nossa divisão de acesso, tanto da categoria de base, que também estaria numa expectativa para jogar esse ano. Enfim, a situação está bem, assim, bem indefinida, e a gente agora espera, com o tempo aí, agora ir adequando e que saia a competição este ano de uma forma bem consciente, né, com todas as preocupações, os protocolos que a gente tem que cumprir, né, e aos poucos voltar a essa normalidade que a gente entende que aos poucos tem que mudar, né? Pois é, Sacol, e a gente já viu, né, uma movimentação até mesmo no Campeonato Gaúcho, que não tem rebaixamento esse ano, né, ninguém cai para a Série A. Inclusive o São Luís de Juí ficou muito feliz com a notícia de que ninguém cai para a divisão de acesso. A intenção de vocês dos clubes do acesso, Sacol, é também ter isso, ninguém ir para a Terceirona Gaúcha? Também vocês querem ir nesse mesmo processo que a federação vem lidando com o Campeonato Gaúcho? Se espera-se isso? A posição do Inter de Santa Maria, conversando com a diretoria, nós acreditamos que a própria sequência da primeira divisão, a tendência é que não caia também ninguém, né? Sim. Até porque está ameaçada até a realização da terceira, exatamente, né? Ninguém sabe se vai sair, né? Então a gente sabe que provavelmente seja essa uma das propostas, né, a seguir aí, em seguida, e a gente também só tem que ver a situação dessa continuidade, como eu te disse antes, em off aí, questão da gente ter público ou não, porque hoje a receita dos clubes é voltada um pouco para isso, tem até para o próprio patrocinador, não, eu continuo desde que alguém esteja olhando ou televisionado, né, alguma coisa que possa mostrar sua marca, enfim. A ideia é que não caia, né, que ninguém caia e que tenha essa realização e vá até o fim da competição.
Sacol, a gente conhece já há algum tempo, né, dentro da tua história dentro do Internacional, mas tu foi desde jogador, então tem uma história muito longa dentro do Inter, convive muito com a divisão de acesso, vem passando por esse processo onde a gente teve um Internacional de Santa Maria, sei lá, podemos falar uns 3, 4 anos atrás, ali na UTI, respirando por aparelhos, né, depois foi indo, foi crescendo, foi pagando as trabalhistas, foi conseguindo bater 2 vezes na trave numa Série A, né? Vem reforçando internamente também. Com tudo isso que aconteceu, com essa pandemia, com essa paralisação que a gente está, se passou na cabeça, Sacol, por tudo que tu já viveu, de nossa, pode ser que o futebol do interior aí esteja com seus dias contados? Olha, isso é um baque, né, para os times do interior, times pequenos, né? E a gente não tá fora desse grupo aí, porque o Inter está tentando já, como tu disseste, há vários anos, entrar num outro patamar que ele possa ter ganhos de televisão, que hoje até isso aí está em dúvida, né? Mas esse é o pensamento do clube, de ele entrar nos trilhos de um outro tipo, outro ritmo, né? Que tu não tenha todo santo ano, tu tem que tentar dar o chapéu pro pessoal, me dá uma esmola aqui. É trabalhar diferente, trabalhar com a parte comercial mesmo, mostrando para quem que tu está vendendo. Não, tu está vendendo e está mostrando o que tu está vendendo, né? Está valendo a pena para aquele patrocinador. Enfim, para o próprio torcedor também, para ter mais aquela vontade, aquela necessidade de querer ver um espetáculo e espetáculos melhores. Claro. Hoje a gente sabe que está nessa competição e entendemos que o Inter precisou estar para tentar recuperar toda a sua estrutura. E acho que já chegou o ponto, né? Pena que tem essa transição aí com essa pandemia. Mas a gente espera que as coisas melhorem, né? Todo mundo está esperando, e que o Inter possa também já entrar nesse trilho que ele tanto deseja, que é primeira divisão, campeonatos nacionais, né? Que Santa Maria e região possam usufruir de outros espetáculos, né? Nada contra os times que a gente joga hoje, mas eu acho que Santa Maria já está um bom tempo nessa divisão, né? Já está na hora de Santa Maria poder mostrar outros tipos de jogos. E a gente, assim, tem uma, como é que eu vou dizer, tem assim um certo medo, de repente, de se isso aí se estender demais, né, que possa acabar complicando vários clubes, né, tanto do Rio Grande do Sul, fora do Rio Grande do Sul, e complica a situação do futebol, né, porque a gente está vendo problemas até com os grandes clubes, exatamente, né, com rompimento de contratos, enfim, de poder manter folhas salariais, desempregados, enfim. O Internacional hoje ele está super enxuto, né, ele até tem um certo controle, só que a gente espera que as competições voltem em seguida, né, para que possa também ter um amparo, né, legal para manter todo esse pessoal, comissão técnica, jogadores, funcionários, né. É assim, ó, Angélica, até hoje tudo é uma interrogação. A gente gostaria que, olha, setembro deu, acabou, tem a vacina. Gostaria de ter alguma coisa concreta. Tem a vacina, acabou, vamos todo mundo normal. Mas não é. Mas vamos, né, cada dia uma novidade. Até nisso, Sacol, que tu falaste na questão do Internacional de Santa Maria, de toda essa reestruturação, está preparado para uma Série A, né, para uma competição nacional. A gente conversando muito com outros dirigentes de clube, a gente vê que essa pandemia fez com que os objetivos desses clubes se modificassem, né? A gente viu um time investindo muito, que veio muito forte no início da competição, mas agora com a volta perdeu o patrocinador, perdeu o empresário, né? Perdeu tudo aquilo e já não sabe mais se volta da mesma maneira. O Internacional tem a mesma visão, com ou sem pandemia, a visão do Internacional é a mesma. Sim, a gente, como eu disse esses dias para ti até no outro canal, a gente está no meio da competição, meio que eu digo assim, nós já iniciamos, já tinha toda uma preparação para essa competição, embora que tu possa analisar o ano que vem, 2021, não tendo nenhum time da primeira divisão caindo. Né, a divisão de acesso, teoricamente, ela vai se tornar, como é que eu posso dizer, acho que menos competitiva do que este ano. Com certeza. Né, do que este ano, porque, queira ou não queira, 2 clubes vão subir, né, de alguma forma, 2 dessa divisão de acesso vão subir e vão preencher com, sei lá, com algum da terceira, ou não,
ou com manter 14 equipes, né? Então, assim, o ano que vem não vai ser um ano tão ruim para tentar subir. Tá. Essa é a visão do clube. Certo. Né? Mas a gente está este ano disposto, né, já que tem todo um planejamento, tem toda uma infraestrutura, tanto da parte de jogadores e comissão, enfim, a gente tem um planejamento e a ideia é seguir. Né? A gente tem dificuldades, como os outros clubes estão falando, também temos, né? Sim. Mas dentro do que a gente montou e a gente está passando agora, a intenção é de poder, assim, ó, passar esse sufoco desses 2, 3 meses aí, até o agosto, né? E tentar, desde que tenha público, desde que os patrocinadores, pelo menos assim, ó, retornem, nos dêem um apoio, né? A torcida de alguma forma nos apoia e a gente está na briga, quer essa vaga esse ano. Mas sabe que tem 6, 7 clubes aí que vão estar no mesmo nível, né? Tentando essas 2 vagas. Até para a gente, Sacol, que não viveu, eu vim depois aqui para Santa Maria, então eu não peguei o Internacional naquele ápice, nem nos anos 80, né? Depois em 2007, 2008 que o Inter subiu, 2007 que o Inter subiu, 7. Né? Eu não estava aqui, mas até a gente conversou esses dias, estava falando com o Ale Menezes, com o Chiquinho, que passaram por tudo aquilo. E o que eles contam, Sacol, daquele sentimento de ver o estádio Presidente Vargas lotado, né? De até toda aquela coisa do árbitro ter apitado, parecia que tinha terminado o jogo, todo mundo invadiu o campo, e dirigente, torcedor e todo mundo, depois sai todo mundo. Ouvindo eles, né, vendo eles falar, é um sentimento muito incrível, assim, e que eu sempre falo, a gente agora, os mais novatos torcedores, não passaram por isso. Exato. Qual que é o sentimento, Sacol? Não é só por estar numa Série A, por uma competição, mas o sentimento de ver o clube nessa expansão. Eu te coloco assim, ó, eu vejo que Santa Maria tem que estar nesse lugar. Sim. Né, eu vejo muito pela cidade, eu acho que o Inter de Santa Maria é um grande divulgador, grandíssimo divulgador da cidade, né, porque não é à toa, daqui a pouco tu tá numa Série B, como o Brasil de Pelotas, há pouco tempo estava na divisão de acesso, né, tu vai ter, no mínimo, na situação normal, 19 finais de semana, que são 38, 19 finais de semana, tu vai ter público de fora vindo, clubes de fora, torcida de fora, né, e isso aí movimenta a cidade. Movimenta a cidade, o torcedor de Santa Maria, ele é assim, ó, ele é muito maior que a gente pensa. Exatamente. Né? Eu digo em números, né? Só que hoje o espetáculo, ele é de uma qualidade razoável e a gente estando mostrando outro tipo de espetáculo, eu não tenho dúvida, né? O torcedor, a gente vai se obrigar ali no clube melhorar a instalação para o torcedor, né? Para ele, a acomodação, o próprio... lanche, né? toda a parte de fast food ali, isso aí envolve uma mudança obrigatória. A cabeça do dirigente vai ter que melhorar, com certeza. A cabeça dos funcionários que estão ali vão ter que melhorar, e disso aí a gente tem essa intenção, né? Mediante esses anos que a gente tem passado e tem aos poucos melhorado. Né? E a gente sabe que Santa Maria, quando tem assim, decisões, quando tem situações de chamar público, aí ele não deixa mal. Aí até aquele público que não é de Santa Maria, que é militar, que é estudante, né? Esse público também acaba tendo assim como um segundo time, né? E isso que eu penso assim, ó, por que esse pessoal que está passando temporariamente em Santa Maria, ou seja, militar... Os universitários também, né? Por que eles não adotam ele como, né? Como time. Eu vou sair de Santa Maria daqui a uns anos, eu vou estar morando em qualquer cidade do Brasil, do mundo, e vou lembrar do Inter de Santa Maria. Verdade, né? verdade. E hoje, como tem essa proximidade, né, pela própria internet, rede social, a gente volta e meia tem um contato com gente de fora, mas assim, ainda é muito pouco. Né? E a gente sabe que subindo para uma primeira divisão, a empolgação dos dirigentes, do torcedor, enfim, da cidade, né, ela vai ser bem maior, porque hoje, assim, ó, hoje se oferece coisas maiores que o Inter, quando teve na primeira divisão, não tinha. Sim. Né, esse próprio valor, dinheiro da televisão. Da televisão, né? São hoje, produtos, né? Hoje tu tem muita coisa. Esses dias me perguntaram, até ouvindo uma outra entrevista,
Ah, por que a Cirilinha, por exemplo, citar a Cirilinha? A Cirilinha sim, não... Muito boa a Cirilinha, inclusive. A Cirilinha nunca teve na camisa do Inter, mas é que naquela época não se tinha propaganda. Não existia, né, Sacol? A camiseta lisa, era tudo, o símbolo do clube e a marca do uniforme no máximo. Né? E aí começou ali nos anos 80, começou um patrocinador, e aí começou essa evolução. E a gente quer viver isso aí, nessa década, nesse século, por exemplo. Esse século que a gente não conhece, de ter esse outro envolvimento com a parte comercial, Exato. Marketing, enfim, né? Geral do clube. E até para o crescimento, né, Sacol, e manter. A gente às vezes fala, porque o time, né, subiu, daí no outro ano. Não, o Internacional ele já está num patamar, a gente que acompanha o Inter há um tempo, onde subir já significa permanecer pela estruturação que o Internacional está tendo, né, Sacol? Essa é a ideia, Angélica, porque assim, nós, junto com o time profissional, a gente ainda está andando sub-17, está andando um CT, né? Tá andando uma possível reforma no estádio. Então, assim, muitas coisas estão andando paralelamente com o clube. Então, tendo um impulso nisso aí, uma alavanca que possa financeiramente a gente ter alguma coisa melhor do que hoje tem, a gente certamente vai propor isso aí para a cidade, para o clube. Então, assim, a gente sabe as necessidades, por exemplo, um clube se manter vendendo jogador jovem, criando na categoria de base, né, jogadores que hoje a gente tem o sub-17, está faltando os sub-19, sub-20, enfim, né? Mas a ideia, a intenção é de ter essas categorias, inclusive uma anterior, uma sub-15, 17, 19, enfim, e o profissional. E dentro disso aí tudo, né? CT anda paralelo, tanta parte social que eu acho que hoje é melhor departamento do clube é o departamento social, né? Várias ações nessa coisa. Exato, com o Maynard lá. E a gente tem que juntar isso tudo depois, né? E tentar ter pessoas que dê sequência também, porque a gente não é eterno, né? Daqui a pouco gente em outros departamentos, gente nova no clube. E Santa Maria está cheio de gente aí que quer trabalhar no clube, quer dar um apoio, enfim. E esperamos que volte logo, né, Sacol? A gente... Por favor. Dentro dessa expectativa, né, que a gente tem essa possível reunião aí e que se resolva, né? Sempre naquela intenção, não querendo acelerar nada, passar por cima de nada, mas que tem situações que a gente pode já realizar, né? Verdade. Né? Tu separa torcedores, tu diminui... Né? Diminui um pouco o público. Enfim, tem como fazer. Sacol, eu quero te agradecer muito. Tinha muito ainda conversas, porque quando a gente fala de futebol, quando a gente fala de Internacional de Santa Maria, o papo vem. Mas já fica o convite para vocês participarem numa outra oportunidade com a gente. Mas quero te agradecer muito por ter vindo aqui, por conversar conosco aqui no programa, né, por trazer um pouquinho essa visão. A gente fica ansioso também pela retomada do futebol, né? Porque a gente sente falta, eram os nossos domingos, nossas quartas, nossos finais de semana de alegria, onde lotava o estádio Presidente Vargas, né? Ana Nery ali, dá uma saudade, né? Só que agora eu passo por lá. Tem o Paulo só na lojinha que está aberta também do Internacional. Muito obrigada, Sacol, de verdade. A gente está sempre na torcida pelo Internacional de Santa Maria. Eu te agradeço pelo convite novamente, né? A honra de ser o primeiro programa. Viu só, Sacol? Não, mas o negócio, assim, é a gente pensar positivo, né, Angélica? Que as coisas vêm, né? A gente podendo sintonizar isso aí, que em breve voltaremos a lotar o Presidente Vargas lá, em seguida sai isso aí. E então, gente, ainda estamos indefinidos em relação à data da divisão de acesso. O que queremos é que realmente ela aconteça. Afinal, quem não quer ver o clube da sua cidade na Série A do Campeonato Gaúcho? Eu quero ver aqui em Santa Maria. Olha o tamanho que é a nossa cidade. Como que não teremos um clube disputando um gauchão? A gente merece. Você sabe, eu sou de Juiz, São Luís de Juiz estava ali, né? Peleando para não cair. Agora, com essa do que não cai ninguém do Campeonato Gaúcho para o acesso, se salvou. Mas uma cidade muito menor que Santa Maria. Então, obviamente que a nossa torcida vai toda para o Internacional de Santa Maria, assim como vai para o Rio Grandense, para que ele volte, se reestruture o quanto antes para voltar com o futebol, para voltar com os jogos também
lá no Perpétuo Socorro, assim como ali no estádio Presidente Vargas do Internacional de Santa Maria. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela companhia de vocês. Estou muito feliz com o programa Resenha Esportiva aqui na TV Santa Maria. E agora, toda semana a gente vai estar juntinhos para falar de muito futebol, principalmente aqui do interior. Muito obrigado. Semana que vem tem mais Resenha Esportiva para vocês. Tchau!